Olá, sejam bem-vindos, bem-vinda a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora, terapeuta e, como sempre falo, eu venho falar das minhas experiências e dos meus estudos de leituras, de cursos, terapias que eu aprendi e que me deram caminhos para ajudar o meu filho, como eu já falei aqui nos vídeos. E eu estou falando nos vídeos anteriores sobre os três eus de Miguel Unamuno, que é um filósofo, escritor, poeta, e ele diz que existem os três eus. O primeiro é o eu imaginado, que é o que nós pensamos que somos. O segundo, o que pensamos ser a partir dos outros, o que os outros pensam que somos. E o eu verdadeiro que realmente somos. E eu já falei de cada um aqui, falei primeiro de todos, mas eu quis explicar cada um por ordem e agora eu vou falar sobre o eu real. Falei primeiro do eu imaginado, que é o primeiro, o eu que os outros pensam ser, que nós somos, e agora eu vou falar o eu mais importante dessa trilogia. E é aonde eu estou cada vez mais sendo quem verdadeiramente eu sou. Por que digo isso? Porque por mais que a gente mude, a gente ainda vai trazer sempre alguma informação dos outros eus, tá? E aqui, hoje, como eu vou falar do eu verdadeiro, né? Aonde está esse eu verdadeiro? É aquele eu que, assim que você veio para esse mundo, você começou a observar as coisas, começou a aprender com os outros, mas você queria agir de uma determinada maneira, você queria brincar de alguma coisa, a criança imaginando certas coisas, e essa ideia da criança de poder criar na mente e parece real que ela está vivendo, realmente ela está vivendo aquilo. E Albert Einstein, ele falava, é mais importante a nossa imaginação do que estudo ou autoconhecimento, porque a imaginação, ela cria sempre algo novo. E ele disse que você precisa estar nessa imaginação. Ele passava tempos sentado, respirando, ele descansava e ficava lá imaginando. E aí ele deixava alguma coisa em cima dele para que quando caísse ele acordasse. Então ele sempre ficava a imaginar coisas. E esses grandes cientistas sempre foram muito de imaginação. Hoje mesmo eu falei até sobre os estudos que eu sempre estou fazendo, mas eu adoro Leonardo da Vinci, Michelangelo, todos os artistas, adoro artes. Como eu me envolvo com artes, então eu gosto muito de viver nesse universo. E vi sobre Leonardo da Vinci, a história dele é maravilhosa, gente. Ele nunca foi para a escola, para vocês terem ideia. Ele nem teve um sobrenome, porque como foi um relacionamento passageiro que a mãe dele teve com o pai dele, ele e o pai não tinha, por exemplo, não era casado com ela, então ele não tinha obrigação de dar o nome dele. Então ela botou Leonardo da Vinci, era o nome de uma cidade que tinha lá 20, não sei o que da Vinci, não sei o que 20. E aí ela colocou Leonardo da Vinci, já que ele morava nesse local. E simplesmente Da Vinci. E ela não colocou ele na escola nem nada. Só depois o pai buscou ele, porque sabia que ele era já um rapazinho, um adolescente e tal. E ele sozinho, gente, estudava e desenhava e escrevia as coisas, ficava vendo a natureza. Ele percebia coisas que ninguém percebia. Teve uma coisa que isso impactou bastante no meio da história dele, que foi que ele percebeu que a libélula, ela batia as asas, uma para cima, as duas, ela tem 4, então as duas da frente, quando ela subia, as outras ela descia. Então ela sempre fica alternando isso. E ele percebeu isso. Isso daí só foi realmente
provar, depois de 400 anos, porque veio realmente a máquina, tudo, para poder colocar isso 200 anos depois, para poder justamente ver em imagem lenta, para perceber o movimento da libélula. Mas ele percebeu. Tanto é que ele fez tantas coisas, desenhou tantas coisas, e ele desenhava com detalhes, como o corpo humano mesmo. Ele abria o corpo humano, mas ele desenhava como se fosse uma máquina fotográfica. Ele fazia todos os detalhes dos esqueletos, dos músculos, dos ossos, dos órgãos, tudo. E só pessoas assim para poder avançar. E ele já era muito lá para frente. E nunca foi para uma escola. Isso é prova de que o ser humano já vem com certas habilidades. E se ela for realmente colocada para frente, como ele pôde fazer, a mãe dele não proibia dele desenhar, de fazer arte, de colocar as coisas. Ele vivia próximo a florestas, então ele olhava as matas e tudo, ele vivia brincando nesse universo da natureza. Ele chegou até a encontrar umas cavernas e dentro dessa caverna, diz ele, né, que na história ele encontrou até um fóssil de baleia. Em outras cavernas, depois descobriram que tinham fósseis de baleia. Mas o que eu quero dizer com isso é que ele realmente foi uma criança livre para imaginar, para criar. E olha a potência que foi esse homem. Ele foi um dos melhores artistas como pintor e como criador. E tudo, né? Ele mexeu em tudo, engenharia, ciência, tudo que você imaginar, arte, tudo evoluído. E música, ele também tocava instrumentos. E o que eu quero dizer é como ele era cheio de energia. Mas o que eu quero falar sobre isso tem a ver com o assunto que eu vim falar hoje, que é sobre o eu real. Leonardo da Vinci, ele foi o eu real dele. Ele realmente pôde ser quem ele é, quem ele era. E é isso que a gente tem que entender. Como os outros eus que eu falei já, o eu real é aquele eu que a gente deixa escondido, que a gente não pôde mostrar quem éramos. E a gente fica sendo moldado e se comportando por conta das outras pessoas. E aí você perde, sabe, a sua essência, essa essência que está guardada dentro de você. E essas emoções que a gente não se expressa nem fala, Sigmund Freud falava muito sobre isso. Ele diz que as emoções não expressam nunca nesse momento, elas são enterradas vivas e saem mais tarde de piores formas, por conta de somatização, doenças psicológicas, mentais, né? Ou no corpo físico mesmo, doenças. E é justamente, muitas vezes, você esconder quem você é. Aí você somatiza essa tristeza, esse mal-estar, essa angústia de não ser e de agir quem verdadeiramente você é. E aí você precisa ser. Eu deixo para vocês verem, tem um canal que fala sobre, o canal é nostalgia de pessoas assim renomadas como Leonardo da Vinci. E lá ele fala sobre a história de Da Vinci. Vocês podem colocar no YouTube e você vai ver que ele vai falar sobre Leonardo da Vinci e as histórias dele. Eu falo pelo ser que ele foi na questão de comportamentos, de habilidades e de que ele pôde colocar em prática a imaginação de como ele sentia, de que ele pensava, simplesmente porque ele pôde ser e viver o que ele queria. E olha que ele não queria dinheiro, ele conseguia viver uma vida boa, normal, mas ele simplesmente viveu como ele queria,
escrevendo, desenhando, sendo quem ele era. E isso denota que nós nos escondemos, nos guardamos e nunca analisamos por que nos comportamos de uma determinada maneira, que muitas vezes é até ruim, que não nos faz bem, agindo de uma maneira só para poder agradar os outros, agradar a família, agradar o marido, agradar as pessoas que você está convivendo. E isso é muito triste. E hoje eu venho falar exatamente sobre isso, que você precisa ser o seu eu verdadeiro, acordar a sua essência, colocar para fora tudo aquilo que você não conseguiu falar ou agir, para que você realmente consiga se perceber e ser você. É aí que você começa a descobrir como você é maravilhoso, maravilhosa. E Epicteto, o filósofo, ele diz que ele transformou a adversidade em ensinamentos e disse: nenhum homem é livre se não fosse dono de si mesmo. Olha só, nenhum homem é livre se ele não for dono de si mesmo. Isso é tão forte, gente. Se você não pode ser quem você é, se você não pode agir como você quer, se você não pode pensar nem sentir, você está cada vez mais se enterrando e vivendo uma versão que não é sua, porque simplesmente você engoliu repertórios, narrativas, e aí cria uma pessoa, e muitas vezes você tem uma doença ou um mal-estar ou uma coisa que não sai de você, você quer tirar, limpar, e você sempre tem aquilo, sabe, aquilo crônico dentro de você. Muitas vezes até uma rinite, uma coriza, uma doença que muitas vezes é da questão do seu ego. Rinite, sinusite tem a ver com o ego, tá, gente? É quando você precisou engolir e aí você fica querendo, e o seu corpo quer tirar. Então por isso que ele fica espirrando e colocando para fora, como se algo tivesse entrado e ele não reconhecesse. É para colocar para fora aquilo que você não pôde colocar. Então você precisa dizer quem você é. Você precisa ser quem você é, para que você se liberte e seja dono de si mesmo. Dono e dona de si mesmo, para que você não venha no fim da sua vida se arrepender. Porque é melhor se arrepender, digamos assim, de ter feito tanta coisa e de não ter pelo menos, não feito tudo, mas pelo menos você fez, do que você chegar no final da sua vida e você olhar para dizer: poxa, eu não fui quem realmente eu quis ser, só para agradar aos outros que vão ficar por aqui e vai viver a vida deles. Você precisa viver a sua e ser feliz. Diz aí, qual é o seu desejo, qual é o sonho imaginado que você sempre quer alcançar e você queria alcançar na vida e você não conseguiu, ou você acha que fez tudo, tipo, foi mãe, foi marido, trabalhou, sustentou os filhos, tudo, e acha que só isso basta. E mesmo assim sente uma falta, um vazio. Você sabe que existe realmente o verdadeiro eu dentro de você que queria fazer algo diferente e você não fez. Você está devendo a ele. Olhe para o espelho e diga: o que eu preciso fazer para que nós, você e seu eu, realmente faça agora o melhor para vocês dois. É muito importante ter essa relação de amor com você e deixar isso fluir naturalmente, para que você viva e seja livre. Porque se você acredita que você não fez o que você realmente queria, você não é livre. Você é preso a
limitações, há dependências emocionais, há pessoas que não é você. E os outros são os outros. Você é você. Beijo. Dá um like aí. Tchau, tchau.